E aí, pessoal, de novo, né? Continuando, então não sei se você está vendo na sequência ou não, mas essa aula 27 e 28 eu dividi em dois vídeos, né? A aula está junta na apostila, o 27, que a gente resolveu exercício 1 e 2, tá? A questão 2 ela vai servir de base para muitas resoluções de exercício para nós. E agora a gente vai resolver a questão 3 e a questão 4, beleza? Essa questão 3, ela diz assim, ó, durante a construção de um prédio, um guindaste tem de erguer do piso uma carga de 600 kg de massa até uma altura h em relação ao ponto de partida. A carga está inicialmente em repouso, seu movimento é vertical e para cima. E a velocidade da carga segue o gráfico apresentado. A dot g igual a 10. Então o que acontece aqui? Ó? A velocidade inicial é 0. Ele vai ganhar velocidade entre 0 e 3 segundos, né? Depois mantém a velocidade constante e depois essa velocidade diminui. Tá legal? Então o que ele vai querer saber da gente? Supondo que as únicas forças que agem na carga sejam o peso e a força de tração, a intensidade da tração será. Tá? A intensidade da tração será. Bom, vamos lá. Como é que a gente vai resolver essa questão? Claro que a gente sabe que as forças que estão atuando no nosso objeto são essas. Tração para cima e o peso para baixo. Qual dessas forças é maior? Depende. Depende do tipo de movimento que a gente vai ter. A gente sabe que esse movimento vai ser retilíneo, né? Ele pode ser retilíneo acelerado, ele pode ser retilíneo uniforme, ou ele pode ser retilíneo retardado. Ô, senhor, como é que você sabe se é acelerado, se é uniforme, se é retardado? Olhando para o gráfico. Ó, o cara começou aqui no 0 e aumentou a velocidade até 6. Então, nessa primeira parte, o movimento é acelerado para cima. Se o movimento é acelerado, para cima, a tração tem que ser maior que o peso. Então, no começo, a tração tem que ser maior que o peso. Tá? A tração tem que ser maior que o peso no começo. Depois, o movimento fica uniforme. Ó, a velocidade não muda, não tem aceleração. Se o movimento é retilíneo e uniforme, o objeto vai subir por inércia. A tração e o peso vão ter que ser iguais. Então, no meio do percurso, a tração vai ser igual ao peso. E no final do percurso, a velocidade vai diminuir. Ela vai de 6 para 0. Por que diminui? Porque a gente quer parar a carga lá no alto do prédio. Tá? A gente para de subir a carga no alto do prédio para poder descarregar. Então, a velocidade dela vai tender a 0. Só sabendo isso, a gente tem uma boa estimativa de resposta. Ó. Que a única resposta das opções que a gente tem em que a tração é maior que o peso no intervalo de 0 a 3 é a letra A. Então a resposta vai ser a letra A. Mas como a gente calcula isso se essa questão fosse uma questão discursiva, uma questão dissertativa? Primeira coisa, se a gente vai ter que fazer resultante igual a massa vezes A, é importante que eu conheça a aceleração em cada trecho do meu movimento. Então, por exemplo, nesse trecho 1, tá? Trecho 1 é entre 0 e 3 segundos, que é quando a velocidade crescia. Observe, por que você muda quando passa para o tempo 3? Porque mudou a inclinação da curva, da reta, né? No caso, a gente fala curva, de modo geral, qualquer gráfico a gente chama de curva. Mudou a inclinação. Se mudou a inclinação, mudou a aceleração. Como que a gente acha a aceleração em determinado trecho? Posso fazer ΔV por ΔT. Então, a aceleração 1 é a velocidade final, quando o tempo é 3, ó, tá? No tempo 3, a velocidade é 6. Então, 6 menos 0 dá o ΔV, dividido por ΔT, que é 3 menos 0. O que a gente está determinando aqui? Que a velocidade desse objeto cresceu 6 metros por segundo em 3 segundos. 6 dividido por 3 dá uma aceleração 1 de 2 metros por segundo ao quadrado. No começo, esse cara ganhava velocidade a uma taxa de 2 metros por segundo a cada segundo. Esquisito? Não, ó. Passa um segundo, a velocidade aumenta 2. Passa mais um segundo, a velocidade aumenta 2. Passa mais um segundo, a velocidade aumentou 2. Então, em 3 segundos, ela aumentou 6. Por isso que a gente tem essa reta aqui. Tranquilo? No miolo ali, entre 3 e 10 segundos, a aceleração vai ser 0. Como é que eu sei? Porque a velocidade não muda. Ó, a velocidade aqui é 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Até chegar aqui ela é 6. Então, eu não tenho mudança no valor da velocidade. Então, a aceleração 2 é 0. O movimento é uniforme, retilíneo e uniforme. E entre 10 e 12 segundos, aí eu vou ter uma aceleração de novo. Porque a minha velocidade vai sair de 6 e vai para 0.
Como nosso cálculo da aceleração tem que ser final menos inicial, né? Velocidade final 6, velocidade final 0 menos a inicial, que é 6 nesse ramo. Ele para aqui, ó, a velocidade final é 0 menos a 6, dividido por 12 menos 10, tempo final menos tempo inicial. Então eu tenho uma redução de 6 metros por segundo em 2 segundos. Menos 6 dividido por 2. Dá uma aceleração de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Por que a aceleração dá negativa, gente? Porque o movimento é retardado. Tá? O movimento retardado dá uma aceleração negativa. Tranquilo até aí? Vou passar para o próximo slide, então, para a gente poder resolver. Ó. Deixei lá o modelinho do prédio, né? Para a gente lembrar a tração. E aí, o que eu sei? Que de 0 a 3 segundos, a carga sobe acelerada. O que significa subir acelerado? Ele está indo para cima em movimento acelerado. Quando o movimento é acelerado, a resultante aponta para o mesmo lado do movimento. Parece problema de elevador isso aqui, só que a gente não tem normal, a gente vai ter tração. Acelerado, sobe, a força para cima tem que ser maior, porque a resultante tem que apontar no sentido do movimento. Então, se eu escrevo resultante igual a massa vezes A, vai ficar T1 menos peso, a força para cima é maior, T1 menos peso igual a massa vezes A1. O trecho acelerado, que a gente calculou lá no nosso gráfico, é de aceleração 1, tá? Movimento acelerado. Então, T1 menos peso igual a massa vezes A1. T1 menos. A massa dessa carga aqui, ó, era 600. Dessa carga era 600, tá? A massa era 600. Então, vezes o G, que é 10, 6.000. Peso é 6.000. Então, T1 menos 6.000 é igual a massa 600 vezes a aceleração que a gente achou no gráfico anterior, vezes 2. Tração menos 6.000 igual a 1.200. Tração igual a 1.200 mais 6.000, T1 dá 7.200. Vamos entender? Para o nosso objeto poder começar o movimento, tá? Para o movimento ser acelerado no começo, eu preciso que a força para cima seja maior do que a força-peso. Senão, eu não tenho resultante para cima e ele não tem motivo para começar a subir. Ele permaneceria em movimento, permaneceria em repouso. Inicialmente, então, eu preciso de uma tração de 7.200. Lembra, a letra A era a única que tinha isso. Tá? Então, a gente só confirma a resposta A. Mas vamos continuar. De 3 a 10 segundos, o movimento é retilíneo e uniforme. Quando o movimento é retilíneo e uniforme, a resultante vale 0. O que a gente está discutindo aqui é aquele quadro que a gente viu lá em aplicações do princípio fundamental da dinâmica. Se o movimento é retilíneo acelerado, o resultante aponta para o lado do movimento. Se ele é retilíneo uniforme, o resultante é 0. Se é retilíneo retardado, a força resultante é oposta ao sentido do movimento. Então a gente insiste com aquilo, né? Isso aparece várias vezes para a gente vencer um tarde senso comum. Na nossa cabeça, para a carga subir, a gente acha que a força para cima tem que ser maior. E não tem. Para começar o movimento tem que ser. Mas depois que já está andando, um corpo que já está andando, continue em MRU se a resultante for 0. É isso que acontece de 3 a 10. O corpo já tinha uma velocidade e ele mantém essa velocidade com a resultante 0. Para a resultante ser 0, a tração nesse intervalo de tempo, que eu estou chamando de T2, vai ser igual ao peso. Então a tração vai valer 6.000. Então ela começa com 7.200, depois ela vai para 6.000 e no final do processo, de 10 a 12 segundos, ele continua subindo, só que ele sobe agora em movimento retardado. Sor, como é que você sabe que é retardado? Porque olhando no gráfico eu via que a velocidade diminuía, ela ia de 6 para 0, e que calculando a aceleração ela deu um resultado negativo. Por isso que a hora que eu for calcular a resultante, eu coloco resultante a massa vezes o módulo da aceleração. Para não pôr valor negativo aqui, senão a resultante daria negativo, e isso é feio, né? A gente trabalha com vetor em módulo. Movimento retardado, a resultante tem que apontar para o lado oposto do movimento. Ele sobe, então o movimento é para cima, retardado, a resultante tem que apontar para baixo. Então, dessas duas forças, a maior é a que está para baixo nesse instante. Então, fica peso menos T3 igual a massa vezes o módulo de A3. Saiu A1 por engano aqui, hein? Módulo de A3, tá? Então, 6.000 menos T3 é igual a 600 vezes 3, que é o módulo de A3. Vou tampar aqui, ó. Módulo da aceleração no trecho 3, beleza? Se a gente troca de lado, T3 vai dar 6.000 menos 1.800, T3 dá 4.200.
e a alternativa de fato é a letra A. O que a gente usou nessa questão? Os mesmos princípios que a gente usou nos problemas de elevadores. Exatamente a mesma discussão, com uma diferença. No lugar de tração, né, nos elevadores a gente põe normal. Mas a ideia é a mesma. Eu preciso saber se o movimento é acelerado, retardado ou uniforme para eu determinar para que lado que a aceleração e a resultante estão apontando. Belezinha? Tchutchuca, né? Última questão. Essa questão, a resolução dela, ela se assemelha à resolução da questão 2, que está no vídeo anterior. Qual é a diferença? Por que ela parece mais difícil? Porque eu não tenho valores numéricos. Quando a gente não tem valor numérico, quando a questão é literal, a gente se sente um pouco mais desconfortável na solução. Tá? Mas a ideia de resolver é igualzinho que a gente fez na questão 2. Tá? A gente tem lá sistemas de blocos. Quando eu tenho mais de um bloco colocado ao mesmo tempo, colocado junto, a gente desenha as forças em cada um deles. Se a resultante fosse zero, foi o exercício 1, né, que a gente fez, eu sei que as forças opostas têm que se igualar. E se o movimento for acelerado, eu tenho que saber que para o lado do movimento eu vou ter as maiores forças. Então, como que a gente começa qualquer questão dessas? Marcando as forças que atuam em cada um dos corpos. Então, vamos ler aqui. Ele fala assim: no sistema esquematizado na figura, os corpos são abandonados do estado do repouso e não há atritos a considerar. Nessas condições, sendo MA, MB e MC, as massas dos corpos A, B e C, e G, a aceleração local da gravidade, a intensidade da força que o bloco A exerce no bloco B é. Independente da pergunta que ele fez pra gente, a gente começa marcando as forças que atuam no sistema. Então eu sei que tem um peso de C puxando ele para baixo aqui. O corpo C está pendurado, né? Então nele eu vou desenhar a força-peso, tá? No A e no B eu não vou desenhar de novo para não ficar tumultuado os vetores verticais. O A e o B não vão para cima e nem para baixo, tá? Não tem como. O A e o B vão andar para a direita, né? Mas o C pode subir e descer. Então o C eu vou marcar as forças verticais. Peso de C para baixo. Ele está preso por fio. Quando está preso no fio, vai aparecer uma força de tração. Para que lado que a tração exerce força? Para que lado que o fio exerce a força de tração no objeto C? Bom, o fio está preso na parte de cima do bloco C. Então ele vai puxar o C para cima. Não tem erro nisso, gente. Em que lado que o fio está preso no corpo? É nesse lado que a força de tração vai atuar. Então, uma tração para cima. O bloco A está preso por fio. Onde o fio está colocado no bloco A? Do lado direito. Então lá vai aparecer uma tração para a direita. A tração que aparece ali tem o mesmo valor da tração que aparece em C. E por que isso acontece? Porque esses blocos estão interligados através do mesmo fio. Professor, mas o fio passa por essa roldana. Sem problema, a roldana só faz com que a direção da força mude 90 graus. Se ela é uma roldana ideal, não tem atrito, né? Não tem nada, que ele falou que para desprezar atritos. Então ela só inverte, ela só muda a direção da força de tração. Então essa tem o mesmo valor dessa, por isso que as duas eu chamei de T. Quando esse bloco A é puxado para a direita, através da tração, ele vai encostar em B. E ao encostar em B, ele empurra o B para a direita. Então aqui eu vou ter a força que o A exerce em B. Beleza? A empurra o B para a direita. Se o A empurra o B para a direita, de acordo com o princípio da ação e reação, o B reage empurrando o A de volta para a esquerda. Pessoal, esse é o conjunto de forças que atuam nesses objetos, tá? Tirando o peso de B, normal de B, peso de A e normal de A, todas as outras forças estão aí. Beleza? Ô, senhor, mas por que você não desenhou a reação desse peso? Lembra dela, tá? Lá no centro da Terra, ó, não vale a pena desenhar. A Terra não vai sair do lugar, né? Por conta do peso C estar pendurado. Agora, essa tração e essa, a gente desenhou as duas, forças do fio, mais o par de ação e reação que a gente vai ter. Saber desenhar as forças em sistemas de blocos é uma coisa muito importante. Porque daqui para frente, o que a gente faz? O que a gente fez na questão 2. Para cada bloco, eu vou escrever resultante igual a massa vezes A. Para cada objeto, eu escrevo resultante igual a MA. Então, por exemplo, para o bloco A, a resultante dele vai ser massa vezes aceleração. Olha para o bloco A. Quais são as forças que eu tenho no bloco A? São duas. Tração, que puxa ele para a direita, e a força de AB, que puxa ele para a esquerda. Repara que esse sistema não tem atrito. Então, qualquer corpo que eu penduro aqui, puxa o A para a direita e o A empurra o B para a direita também.
Então, obrigatoriamente, ó, A e B vão acelerar para a direita e o C vai acelerar para baixo. Tá? Não tem ninguém segurando o meu sistema. Então, o C vai acelerar para baixo, A e B vão para a direita. Para o bloco A, então, as duas forças opostas que eu tenho nele vão se subtrair e eu sei que a tração tem que ser maior. Então, tração menos F de AB igual a massa de A vezes A. Eu não conheço nada de valores aqui, ó. Não tem número para substituir. Então, essa é a minha primeira equação. Eu vou guardar do jeito que ela está. Beleza? Se eu tivesse valor numérico, eu substituiria. Vou para o próximo bloco. Para o bloco B, que é esse cara aqui, ó. Quantas forças eu tenho atuando em B? Uma só, F de AB. Vou observar a atração. A atração está no A, gente. Cada força está no seu objeto. Cada força atua em um corpo. Então, a gente só soma força para achar resultante que estão nos mesmos objetos, no mesmo corpo. Então, aqui, ó, resultante igual a massa vezes A. No caso do B, só tem uma força. Resultante vai ser F de AB, que é igual a massa de B vezes A. Acabou, não tenho o que fazer com essa, então chamei de equação 2. Para o bloco C, duas forças. O desenho pode não estar muito bonito, mas qual das duas forças é maior? O peso de C. Por quê? Porque ó, o B vem para a direita, o A vem para a direita, então o C tem que ir para baixo. Tá? O C tem que descer, porque o fio para ficar esticado, o C tem que descer. Ué, então duas forças, o peso de C vai ser maior, PC menos tração, peso de C menos tração igual a massa de C vezes A. Essa é a nossa terceira equação. O que a gente fez no exercício 2 do módulo 27, que está no vídeo anterior? A gente somou todas essas equações. E eu falei para você, quando a gente soma todas essas equações, as forças internas elas acabam desaparecendo. Por que as forças internas desaparecem? As forças internas são os pares de ação e reação. E ação e reação tem que ser forças opostas. Então, quando a gente faz o cálculo aqui da subtração, sempre vai acontecer de tração ter uma tração negativa no outro objeto, porque as trações têm sentidos opostos. E as forças, por exemplo, de contato aqui, também terem uma positiva e outra negativa. Por quê? Porque elas são par de ação e reação. É obrigatório que ação e reação tenham sentidos opostos. Sempre acontece isso se a gente tiver desenhado e equacionado corretamente. Se isso não aconteceu, é porque a gente errou alguma coisa, ou no desenho, ou na hora de escrever a equação. Então é aquele nosso marcador de resolução. Isso indica que eu estou no caminho certo. Do lado direito, eu tenho um monte de coisa. Do lado esquerdo sobrou PC. PC é massa de C vezes G. Igual MA mais MB mais MC vezes o A que eu pus em evidência. Ó. Tá? Eu tenho que somar MA mais MB mais MC. O A é igual para todos, eu pus em evidência. MC igual a G vezes tudo isso aqui. Sempre que a gente está fazendo uma questão desse tipo, é interessante determinar quanto vale a aceleração. Volta depois daquela questão 2 do módulo 20, da aula 27 aí. A gente achou a aceleração do sistema, e é legal isso porque todos os corpos têm a mesma aceleração. Como é que eu faço para achar a aceleração do sistema aqui? Aí, senhor, você não vai achar porque não tem número. A gente acha na forma literal. Ó. O A vai ser massa de C vezes G, dividido por MA mais MB mais MC. Tá? Desconfigurou aqui, ó. Era para estar subscrito, né? Ele colocou grandão, mas não faz mal. Ó. Massa de C vezes G é igual a MA mais MB mais MC, que é o que está dentro do parênteses aqui. Certo? A aceleração, então, vai ser isso. Quando a gente acha a aceleração, se eu quiser achar as forças, o que eu preciso fazer? Pegar o resultado delas e voltar no sistema. O que ele pediu para a gente é a força que o bloco A exerce em B. Ele quer o F de AB. Onde tem F de AB? Aqui, né, ó, tração menos F de AB, e aqui. F de AB é igual a MB vezes A. Essa equação é mais curta do que essa, né? Se a equação daqui do bloco B é mais curta que aquela, eu vou substituir o resultado aqui nesse A. Ô, senhor, e substituir naquele? Vai achar a mesma resposta, só que você vai ter um trabalho maior, porque não tem T nas minhas respostas, né? Ele não citou T. Quando a questão é literal, eu posso ter na resposta tudo que foi citado para mim. Então, MA, MB, MA, MB, MC e a gravidade, que é G. Isso pode aparecer, tá? Tração ele não citou no texto, então não posso ter. Então, vou pegar este A e vou substituir na equação 2. Ó. A equação 2 era FAB igual a MB vezes A. Então, MB, tá aqui esse pedacinho, vezes A, que era tudo aquilo. Então, ficou MB vezes MC vezes G,
né? A parte de cima, dividido por MA mais MB mais MC. Ó, desconfigurou aqui. Eu fiz esse slide em um computador e estou gravando de outro, né? Na passagem de um para outro, desconfigurou minhas fontes aqui. Mas ó, F de AB é massa de B vezes o A. Todo esse pedaço aqui é o nosso A. Isso a gente tem na opção B. B de Beyoncé, aquela lambisgoia que imita a Anitta. Beleza? Questão trabalhosa, mas cuja base de resolução a gente vai discutir várias vezes. Tá? Então estou falando de novo. Se você viu essa aula gravada antes da aula ao vivo, recomendo que você vá assistir as aulas ao vivo, porque a gente vai fazer outros exercícios com números para fixar bem a ideia da resolução. Tá? Se você já assistiu a aula gravada, aula ao vivo e está vindo aqui, espero que aquelas aulas tenham te ajudado a entender isso melhor. Belezinha? Então, juízo, pessoal, vá fazer tarefa, você vai ser feliz, tá? E bons estudos. A gente se vê semana que vem.